Olá, crianças, tudo bem com vocês? Hoje eu vou explicar o capítulo 4 do livro História, o Brasil Urbano, que se encontra lá na página 258. Mas antes, vamos fazer um breve resumo sobre o que aconteceu na história nos capítulos anteriores. A chegada dos portugueses ao atual território do Brasil deu início a um longo processo de alteração nas paisagens brasileiras. A paisagem da Mata Atlântica foi uma das mais afetadas pelo processo de ocupação e exploração do atual território brasileiro, iniciado pelos portugueses. Parte do território brasileiro pertence por direito aos povos indígenas, porém, muitos indígenas ainda precisam lutar para que suas terras sejam demarcadas. Os portugueses passaram a produzir açúcar no Brasil a partir de cerca de 1530. Essa produção foi a principal atividade econômica da colônia por muitos anos. Os portugueses fundaram várias vilas e cidades na época em que chegaram ao Brasil. Ao longo dos anos, essas vilas sofreram grandes transformações e muitas se tornaram os grandes centros urbanos. A partir de 1530, os portugueses passaram a cultivar a cana-de-açúcar e também a colonizar efetivamente todo o território. O desenvolvimento dessas e de outras atividades contribuíram para o surgimento de várias vilas e cidades no território brasileiro. A grande maioria das vilas que surgiram no início da colonização ficavam próximo ao litoral. Essa localização era vantajosa porque facilitava o embarque de produtos com destino à Europa. Além disso, nesse período, os portugueses tinham pouco conhecimento do interior do território e ainda encontravam dificuldades para explorar essas regiões. Se vocês observarem o mapa da página 271, vão conseguir visualizar algumas vilas, cidades e áreas de cultivo que existiam no Brasil em 1580. Chamamos de litoral a parte que compreende a faixa de terra junto à costa marítima de uma região. Outro termo também que pode ser utilizado é beira-mar. Analisando as informações contidas na página 261 e ao mapa, vocês podem dar uma pausa neste vídeo e responder as questões 3 e 4 nesta mesma página. A produção da cana-de-açúcar e os engenhos era uma atividade bastante lucrativa na época. Nas imagens a seguir, vocês conseguem observar a organização da fazenda, com a casa grande, que era a casa onde moravam os fazendeiros, as senzalas, que era onde ficavam os escravos, a moenda, que era onde ficavam os trabalhadores, que eram também os escravos, e é possível perceber o canavial e as outras lavouras. As imagens também mostram o processo de trabalho, tanto da produção do caldo da cana, que era utilizado aí para fazer o açúcar, e outros tipos de alimentos a partir aí dessa matéria-prima. No fim do século XVII, as exportações do açúcar referente ao ciclo da cana-de-açúcar teve uma significativa queda, porque a Europa deu preferência à compra do açúcar holandês. Então se estabeleceu uma crise entre Brasil e Portugal, o que fez com que Portugal buscasse novas alternativas como fonte de renda. Foi aí que o ciclo da cana-de-açúcar foi substituída pelo ciclo do ouro, um período que iniciou no século XVII e foi até meados do século XVIII. Teve início quando os bandeirantes encontraram minas de ouro no estado de Minas Gerais, Mato Grosso e Goiás. Ao longo do século XVIII, diversas minas foram descobertas e muitas pessoas migraram para a região, na esperança de enriquecer com a extração do ouro.
Nessa época, a mineração tornou-se uma importante atividade econômica no Brasil e contribuiu para a fundação de vários núcleos urbanos e para a ampliação dos caminhos que levavam ao interior do Brasil. Durante o período colonial, os colonizadores importaram as correntes estilísticas da Europa à colônia, adaptando-as às condições materiais e socioeconômicas locais. Encontram-se no Brasil edifícios coloniais com traços arquitetônicos renascentistas, mineiristas, barrocos, rococós e neoclássicos, porém, a transição entre os estilos se realizou de maneira progressiva ao longo dos séculos, e a classificação dos períodos e estilos artísticos do Brasil colonial é motivo de debate por especialistas. No Brasil, a arquitetura colonial é definida como a arquitetura realizada no atual território brasileiro desde 1500. A cultura brasileira, assim como a formação étnica do povo brasileiro, é vasta e diversa. Nossos hábitos culturais receberam elementos e influência dos povos indígenas, portugueses, africanos, espanhóis, italianos, japoneses, entre outros, devido à colonização, à imigração e aos povos que já habitavam aqui.